depois, né? Eu estou hoje, o Dom Maurício, ele me ligou, era meio-dia. Eu podia dirigir o culto hoje, que hoje é a formatura da Laila, né? Ele tinha esquecido. Falou com ele, mas ele tinha esquecido quando não pôs na agenda e tal, só tomou conhecimento hoje. Vamos ler Provérbios 16, iniciando o culto essa noite, para a glória de Deus. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio dele. Só que, na verdade, se tiver um só também, Deus ouve. Só que a Bíblia aqui, onde falou isso, falou de reunião de igreja. A reunião de igreja é mais do que 2 pessoas. Mas, na verdade, se você orar sozinho em algum lugar, Deus responde do mesmo jeito. Não depende de 2 pessoas. Mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Porque também ninguém vai fazer um curso sozinho, né? Está pensando em grupo. Provérbios capítulo 16, de 1 a 9. Provérbios é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto de ler, Provérbios, viu? Esse livro tem umas coisas interessantes. Vai começar Provérbios, né? Provérbios 16, de 1 a 9. Diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Acho que é uma experiência de todos nós, né? Aí você faz um plano de uma coisa, está tudo pronto, direitinho, preparadinho para aquilo, e poder tudo diferente do que se pensou. E aí depois que deu tudo diferente que você pensou, você diz, era aquilo mesmo que eu queria. Porque na verdade o que você tinha idealizado não estava dentro do plano de Deus. Vamos fazer oração? A Fátima ora por nós, por favor, Fátima. Pedindo a bênção para esse culto, para nossas vidas, para a igreja, para as famílias, enfim, você sabe quais são os pedidos nossos, né? Faz por favor. Oremos. Até agora eu permitiu, Senhor, que nós estivéssemos na tua casa, Pai, prestando, Senhor Deus, esse culto, pedimos perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor possa nos aceitar na tua presença. Abençoe, Senhor, todos que aqui estão, aqueles que estão vindo para cá também. Senhor Deus, nós te agradecemos pela surpresa do reverendo Abel estar dirigindo hoje. Senhor Deus, abençoe muito a sua vida, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o teu servo, Pai, trazer a tua palavra para nós esta noite, ó Pai, fala o nosso coração. Abençoe a vida da dona Eunice e toda a sua família, Senhor Deus. Abençoe o reverendo Maurício também, Senhor, esteja com ele, abençoe sua filha que está se formando, Senhor. E, ó Pai, nós te pedimos por todas as famílias da igreja que precisam muito do Senhor. Estende as tuas mãos, tem misericórdia, Pai. Não permite, Senhor, que o inimigo, Senhor Deus, possa, Pai, se infiltrar, Senhor Deus, nos lares, Pai, e causar a discórdia, Senhor Deus. Nós sabemos que, ó Pai, Ele não tem poder para isso, Senhor Deus, mas vem de nós, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor, dá nos ouvidos, Senhor Deus, Ele nos tenta, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria nas palavras, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida por tudo. Amém. Amém. Cantar o hino 14, o hino do louvor, o hino número 14. Talvez o número pequeno é mais difícil de cantar, não é isso?
Acho que todo mundo tem voz boa aqui para cantar. Testar as vozes hoje aí. Cada um canta, eu sei. Está aparecendo lá a letra, né? Porque as meninas lá é terrível, não. Põe tudo direitinho. Esse hino é um dos meninos que eu mais gostava de cantar. Eu gosto ainda. Né? Agora não sei se vou enxergar aqui. Vamos ficar de pé para cantar, ficar bonito. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem o nosso Deus, todo Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, fala lá. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênção por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Hoje faltou óculos. A letrinha também, estou vendo nem um salmo, estou vendo a letrinha dele. Nós vamos ler outro texto em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Esse eu quero que vocês participem, por favor. Vamos ler alternadamente. Eu leio um versículo, vocês leem outro. Provérbios, capítulo 11. Esse texto vai falar da diferença entre o justo e o ímpio. Eu gosto de provérbio porque Salomão faz essa diferença, e como cada versículo é um provérbio, né, ou pelo menos a maioria, é sempre uma coisa interessante, trazendo um provérbio para a vida da gente. Aqui, ele vai falar da diferença entre o justo e o ímpio. Vamos ler isso responsivamente. Provérbio capítulo 11, eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos respondem com o versículo par, até o versículo 17. Tá certo? Vamos lá. Balança enganosa é abominável para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vamos notar que ela vai falar uma coisa errada, fácil, outra errada, viu? Ela vai ser assim, a minha leitura toda. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada o aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Vocês dois estão lendo muito baixinho. É diferente? Ah, é? Aí não dá mesmo.
Pega uma Bíblia verdadeira, viu? Para vocês lerem. É brincadeira. Qual versículo que eu parei? Eu vou ler agora o 7. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Detaram? Podia continuar lendo aqui o capítulo todo, que era essa comparação entre o justo e o ímpio. Interessante, né? Vamos cantar um segundo hino, agora escolha de alguém. Um dos 4 de vocês aí escolhe um hino para a gente cantar da sua preferência, para a gente possa cantar todo mundo. Tá certo? Talvez isso não vou poder colocar lá em cima, que não deu nome para eles. Vamos ver se apareceu a letra lá em cima. É o hino que vocês escolherem, hein? Estou esperando vocês dar o nome. 144. Apareceu lá daqui a pouco. Então é 144. Olha lá. Obrigado. A gente canta de pé por causa do diafragma ficar bem aberto para a gente cantar bonito. Tá vendo? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Canta-me glória, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Oi, boa noite, obrigado.
Obrigado, irmão. Em cima aí. Alguém tem algum pedido de oração? Vamos aproveitar esse momento, fazer uma oração, pedir para as necessidades da igreja. Nós estamos aqui poucas pessoas, mas nós estamos representando uma igreja aqui de 200 membros ou mais, não é isso? E como muitos irmãos não podem estar presentes, outros talvez nem queiram estar presentes, não se esforça para isso. Mas de que maneira nós temos incumbência de estarmos hoje aqui orando para essas pessoas. Eu sempre digo que os irmãos, minha classe, para a igreja, às vezes não compareço às reuniões da igreja, mas minha oração para a igreja é todo dia, mais do que uma vez por dia, orando pela igreja de modo geral. Às vezes estão reunidos aqui, eu estou orando pela reunião daqui. Você tem algum motivo para pedir oração? Não há nada importante, nem ruim? Eu quero pedir pelo irmão da Fátima, que mora lá em Tupã, que está internado lá. Ele foi operado esses dias aí, segunda, né? E já deram alta no hospital lá, o hospital público é terrível. E ele tem problema, né? Faz tratamento e está internado lá. E aí a senhora levou ele para uma casa lá e ele está com os pontos, que é tudo lá ainda, e não está nem bem recuperado. Qual é o nome dele? O Reinaldo. O Reinaldo. Eu não conheço o Reinaldo, não conheço. É que ele mesmo não tem problema. Ah, é sabe? aquele? Nunca mais vi. Ele faz anos já que ele está lá para Tupã internado. E ele foi para casa e ele já quer fumar, né? Chegou lá e queria fumar, e a senhora não dá o cigarro, o médico proibiu, não dá o cigarro, ele fica nervoso, quer bater nela, saiu para a rua, saiu correndo, diz que Meu Deus do a céu. barriga sangrando tudo, e Ai, ela correndo atrás Jesus. dele, tal. Cala. Coisa difícil, ela não sabe nem o que fazer, ela quer trazer ele para cá, não sabe se deixa ele depois lá internado lá ainda, não sabe como é que ele vai ficar, se ele volta. Reinaldo, não dele. Reinaldo, Algum outro pedido que quer fazer? Orando pelo campo. Fala. Pedir pela Lana também, né, pastor? É. A Maria está numa Sabe, é uma situação difícil. com ela, Difícil. tá? Eu estou com dó da Maria, coitada. Ela está sofrendo muito. Orar também pela Ana Clara, né, a netinha da Nilda. Graças a Deus, domingo já me deram um pouquinho de esperança que estava começando a melhorar com o remédio. E os médicos estão tentando salvar com o remédio, né? Senão tem que fazer uma cirurgia melindrosíssima. Depois de 2 cirurgias fez já, né? Não era uma, né? Depois de tratou o remédio, voltou de novo o problema dela. Também pela netinha da Uzéia, né? Que está com problema de síndrome de Down e que está fazendo exames para ver o grau que realmente tem, né? Certo. Pelo Olha, país, né? Olhando pela igreja, o país nosso, ixi, a gente tem que ficar de joelho o dia todo, viu? Mas aí vai acontecer. O que Deus queria, será? Quer? Deus, eu tenho a seguinte, Senhor, o Senhor pode mudar as pessoas ou mudar seus pensamentos? Pode? Se Deus quer que mude, o caminho está aí para mudar. Eu estou duvidando que vai mudar pessoas, mas Deus vai mudar os pensamentos. Não há para outra pessoa ter uma revelação diferente, que o nosso país é chegando lá não, onde não pode chegar mais. O descrédito é uma coisa terrível. Como falei domingo à noite, sermão, meus 81 anos de idade, eu não cabia nem no tempo da guerra. A guerra eu morava na roça, tinha tanto problema, mas não sei como é que foi a situação. Uma coisa tremenda, né? Se ora em público, ora, faz favor, ora por nós dentro de você. Mas é seu nome mesmo? Daniel. Tem que de pé, Daniel, ora para nós. Meu Deus, muito mais inteiro na tua casa e você me dando a tua palavra. Amém. Estou contigo, você tem condição e faça somente a tua vontade e a tua misericórdia. Amém, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe que não tem segredo, Senhor. Situações, Senhor, de saúde, em situações de desespero e de aflição, meu Pai. E que possamos nos entender, meu Pai, que possamos ser uma ajuda deles da pessoa, meu Pai. Amém. Senhor, a gente coloca também o dano dele, meu Pai. Que possamos ser
entendemos, Senhor, as consequências do que tivemos, Senhor, e que deixamos, Senhor, o país em situação tão triste de se encontrarmos hoje, Senhor, Pai. Verdade. Senhor, que possamos mudar os pensamentos, Senhor, que possamos colocar, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é saber, Senhor, que somos cristãos, Senhor, que pensamos em ser alunos de mudança, Senhor, Pai. Amém, Senhor. Que possamos, Senhor, não apenas ficar sobre os mandamentos para mudarmos, Senhor, o nosso país. Sim, meu Deus. E que pela tua ordenança, Senhor, possamos fazer todas as obras. Tá? É isso que nós sabemos que temos muito pecado. O Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá. A única coisa que resolve o problema do mundo é a oração, gente. Nós temos alguns exemplos no mundo de países que foram transformados com o poder da oração e a igreja penetrou. Nós não somos um pequeno povo mais não. Nós podemos exercer influência no país. E a igreja pode fazer isso. E vai acontecer, se Deus quiser. O dia que esse povo vai reconhecer que a igreja aqui não é um número de gentinha. E que esses governos precisam de nós. Como aconteceu lá na Coreia do Sul. Era um país terrível, a igreja orou, até hoje ora, grupos orando lá, mais de 30 anos, todas as 6 horas da manhã tem 1.000, 2.000, 5.000 pessoas orando numa igreja só pelo país. Hoje, os próprios governadores do país vão consultar os crentes como fazer as coisas. Você vê que coisa maravilhosa? É oração. A rainha da Inglaterra, quando ela se tornou no Knox, né, o fundador do presbiteriano, falou: eu não temos os 10 mil homens do exército, nós temos as orações de John Knox. Verdade, é isso que eu falei. Nós temos na mão o remédio para resolver isso, que é o Evangelho. Mas nós estamos muito devagar, muito devagar. Eu vou ler o capítulo de número 17 de Êxodo. Então vamos uma mensagem aqui no capítulo 17 de Êxodo, quando o povo do deserto sofreu o problema de água, falta de água. Gente, como é duro faltar água, não? Não sei se alguém de vocês estão passando algum problema já com água, não sei se está passando. No meu prédio salvou um dia que não teve água. Mas lá na roça, na minha casinha da roça, ia uma semana, uns 2 meses sem água. Não podia nem lá mais. Não podia nem mais, não. Não podia lavar a vasilha, não podia usar o banheiro, não podia nada. Não tinha água. Agora está trabalhando com 2 semanas lá, cuidando lá. Nos abriram um curso artesiano, né? Baratinho. Para uns 10 anos pagar. Mas agora está jogando água aí, porque tem 1.400 litros de água por dia. Não quer tanto não, 1.000 litros está bom demais. Qualquer dia eu vou beber água. Não é a bíblica. É a água da fonte, né? Brincadeira dela. Água da rocha em Refidim. Tendo partido toda, vou ler até o versículo 7 só. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Coitado de Moisés. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta de apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, e eis que eu estarei ali diante de ti. Olha, o cerne dessa questão está aqui.
Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E essa expressão que eu quero colocar os irmãos: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu estou botando coisa, fala essa parte de terapia de Horebe está Foi? terapia de Horebe está falando. Quase que ele está falando. Ele, né? Não. Isso não é do meu tempo, não é do seu tempo. Isso aí. Beleza. Nota a expressão aqui, final do versículo. É isso que eu tinha chamado a atenção dos irmãos sobre isso aqui. Está o Senhor no meio de nós ou não? Quem de nós ainda não fez esse questionamento um dia? Quem de nós, em algum momento difícil, por meio de problema que tivemos, nós dissemos: está o Senhor aqui ou não? Você não sentiu algumas vezes que Deus parece distante de você? Não, se não, são privilegiados, porque a Bíblia, nós não estamos sozinhos não, nós não estamos sozinhos. Vários homens que Deus escolheu para escrever a Bíblia, chamados homens santos, inspirados por Deus, questionaram Deus severamente. E aqui uma questão: está o Senhor no nosso meio ou não? Moisés dizia aquilo que o povo podia clamar, mas Deus estava presente. O próprio Deus tinha dito no versículo 6: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o beberá. E Moisés assim o fez. E o povo agora diz: o Senhor está conosco ou não? Quem de nós, repito, não fez um dia, quem sabe, diante de um problema? Você passou por um problema na vida, e há problema demorado de resolver, há problema que não tem fim. Você enfrenta dias, meses, anos, o mesmo problema, e você quase que cansa de pedir a mesma coisa. A primeira coisa é a seguinte: nós contamos o tempo, dia, mês e anos, e Deus não conta assim. O que Pedro diz? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus não está limitado ao nosso calendário. Primeira coisa é isso: Deus não está limitado ao nosso. Um ano custa passar, ou passou tão rápido esse, mas custa passar para a gente. Um dia custa passar, uma noite de dor, de enfermidade, de problema, é uma eternidade. Mas para Deus não é assim. O salmista, no Salmo 41, versículo 1 diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Quando nos pareceu que Deus não estava ouvindo a nossa oração, o questionamento veio: o Senhor está ou não está conosco? E um dos escritores bíblicos que mais falou sobre isso foi Asaf. Asaf escreveu alguns salmos, e lá no Salmo 74, versículo 1, ele disse algo assim, exatamente assim para Deus. Salmo 74, versículo 1. O que ele diz? Está aberto aí ou não? 71, versículo 1, 74, versículo 1 diz o seguinte: olha aqui, presta atenção. Por que nos rejeita, Senhor? Para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Ele disse isso em situação possivelmente difícil. No mesmo livro, Salmo 77,
77, versículos 6 a 9, ele diz, também Asaf: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito, rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Você já falou assim com Deus? Já? Não, nem eu. Mas Asaf falou. E outros escritores sagrados, né? Outros escritores sagrados falaram isso. O homem que Deus escolheu. Por que aconteceu isso? Por que Asaf chegou a uma situação dessa? Por que outros escritores bíblicos, crentes, nós mesmos, chegamos a uma situação dessa? A resposta está exatamente Asaf que dá essa resposta. Lá no Salmo de número 77, Salmo 77, versículo de número 10. Presta atenção. Salmo 77, versículo 10. Lá está a resposta de Asaf. Nós acabamos de ler, não é isso? Então disse eu: isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Então disse eu: isto é minha aflição. É na minha aflição que eu tomei essa atitude. Foi na minha aflição que eu questionei Deus. É claro que quando está tudo correndo bem na nossa vida, ninguém vai questionar Deus. Mas quando as coisas estão acontecendo mal, e a Bíblia diz que Deus criou o bem e criou o mal, nós temos que passar por essas duas experiências da vida. Está o Senhor no meio de nós? Qual é a sua resposta? O que na sua vida, na sua experiência como crente, qual é a sua resposta? Podemos sentir a presença de Deus conosco? É algo que sentimos? Já ouvi uma expressão: eu senti um frio na espinha. E eu disse que essa presença de Deus na vida deles. Eu senti o seu queimar. Uma expressão que eu ouvi muitas vezes na minha vida: tem frio na espinha, não sei o quê. Será que é assim que Deus fala com a gente? Será que é isso que é sentir Deus? Como você sente a presença de Deus na sua vida? Você tem uma maneira de agir. Quando você sente que Deus está presente com você numa oração, num culto, está ouvindo uma mensagem, ou no cântico, está ouvindo coral, a igreja cantando, alguma coisa, que você sentiu algo diferente na sua vida. Deus presente. Quando é que o Senhor está presente em nossas vidas? Qual é a sua resposta? Você pode senti-lo? A Bíblia diz que Deus está presente sempre em nosso meio. Vamos lá do Salmo 139. O Salmo tem coisa muito importante. É domingo, dei aula de escola dominical, falei sobre esse Salmo, nem atrasado, sobre o Salmo. Como é que o salmista vê Deus? Aqui é o rei Davi. Ó, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. É isso aí. Eu fui admirado quando vi aquele grupo chamado deísta do passado. Existe até hoje, os deístas. Os deístas diziam que Deus, eu falei isso nesse texto no sermão do ano passado à noite. Os deístas diziam que Deus criou o mundo, tudo daí foi Deus que criou mesmo, criou o homem, criou a terra, criou o sol, criou tudo que está aí, que foi criado por Deus mesmo. Mas que Deus não está nem aí com isso. Esse é o pensamento deístas. Deus não tem comunicação conosco. Deus não quer saber desse mundo. Não tem compromisso conosco. Como é que eles respondem isto, essa alegação dele, lendo um salmo como esse?
Que Deus deve estar preocupado com estou sentado, estou levantado. Se eu levantei, se eu estou deitado, estou levantado. Deus está preocupado com tudo, e a Bíblia diz mais: Ele conhece os meus pensamentos. Ninguém no mundo conhece o nosso pensamento. Ninguém tem essa capacidade de pensar, de chegar lá. Mas Deus conhece o nosso pensamento. Então, quando é que o Senhor está no nosso meio? A Bíblia diz que Deus está sempre presente conosco. O Salmo, alguém abre o Salmo 33, 17, leia aí, por favor. Outro leia Jeremias 23, 24. Alguns textos vai falar disso aqui, da presença de Deus conosco. Salmo 33, 18. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem. Jeremias 23, 24. Sou eu apenas um Deus perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não, eu sou eu, aquele que enche os céus e a terra. Os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus vê tudo. A sua presença enche toda a terra. Alguém colocou lá no para-choque do carro a expressão, dizia o seguinte: você tem sentido que Deus está, você tem sentido a presença de Deus com você? Adivinha quem é o culpado? Isso estava na placa do caminhão. Você sentir a ausência de Deus na sua vida? Quem é o culpado? Você responde? Quem é o culpado? Você. Se você não sente a presença de Deus na sua vida, o culpado é você, porque Deus está presente em todo lugar. Então a primeira coisa é o seguinte: a primeira pergunta foi essa: quando é que o Senhor está em nosso meio? Sempre. Ninguém pode esconder os seus olhos, sua vista, Ele está sempre conosco. Segunda pergunta: qual a diferença do Senhor estar conosco ou não? Faz diferença? Alguém diz: faz diferença nenhuma. Faz diferença Deus estar conosco ou não? O Salmo, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Esta é a exata posição nossa diante de Deus. Somos nada. Não temos nada. Não somos donos de nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Primeira coisa então, qual é a diferença disso? O Senhor está ou não conosco? É porque a vida sem Deus não funciona. A vida sem Deus não funciona. Lá em Atos dos Apóstolos 17, 28, aquele versículo que eu gosto de citar: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem entendeu isso? Nós não temos nenhuma ação nossa voluntária, nossa, nem um gesto à mão, nem um piscar de olhos, nem o andar, nem o sorrir, nem o choque, nada. Não há nenhuma ação nossa que seja nossa particularmente. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Você viu o que é isso? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A vida sem Deus não funciona. Não. Vós sois menos do que nada. Sem Deus a vida é infrutífera. Sem Deus a vida é cheia de frustração. Sem Deus a vida é de decepção, vazia, perdida, sem sentido. Essa é a grande verdade. Qual a diferença do Senhor estar conosco ou não? Toda a diferença. Porque sem Ele não somos nada. Seremos presas fáceis do inimigo, que ronda a nossa volta todo dia. E sem Deus, se Deus não nos guardar, se o Deus não guardar a cidade,
Diz o Salmo: em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não construir a sua família, em vão você faz isso. Toda ação nossa sem Deus se esvazia, desaparece, se esvai. Sem Deus nada podemos fazer. Seremos presas fáceis do inimigo, seremos vítimas vulneráveis. Nós temos visto isso na vida de alguns crentes, que em vez de santificar, viver uma vida reta de Deus, uma vida de vitória, tem visto sempre uma vida capengando. Cristão de vida capengando. Não estou falando isso fisicamente ou então materialmente falando, não. Isso não tem nada ligação nisso. Vida espiritual capengando. Crente não tem compromisso com a igreja, crente não tem compromisso com nada que se faz da igreja. Estão sendo dominados pelo mal, pelo inimigo. Vale a situação. Somos dependentes de Deus em tudo. O Salmo 104, versículo 2 diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Há um hino, nosso hinário, que é muito bonito, é o hino 111, vamos cantar no final. Ele tem uma lição muito interessante, é um hino conhecido, o hino 111, que diz o seguinte: andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu Deus fizeste habitação. Comigo estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, o temor também. Socorro tenho e vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Os poetas que escreveram nossos hinos, talvez não receberam inspiração como escritor da Bíblia, mas são homens que escreveram a sua experiência com Deus. Não foi uma poesia jogada aí por acaso, não. Então, quando ele diz assim: andando aqui nas trevas ou na luz, é a situação nossa. Não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em mim, isso é em mim, está errado aqui. Fizeste. Pois em meu ser fizesse. Em meu ser, mudou a linha um pouco aí. É isso aí mesmo. Está o Senhor conosco, individualmente. Está o Senhor conosco em nossa casa. Tem sentido isso? Está o Senhor na igreja? Como cristão, tem que ver esses 3 estágios da sua vida, em nossa vida particular. A igreja vai ser o que eu sou. Aliás, eu faço uma pergunta: se toda a igreja fosse como você, como seria a igreja? Melhor ou pior? Se todo crente frequentasse a igreja como você frequenta, todo crente fosse responsável pela igreja como você é, se todo crente viesse à igreja como você vem, se todo cristão desse o dízimo que você dá, a igreja seria melhor ou pior? Vamos pensar a partir de nós. Como seria a igreja se fosse todos como eu? Porque na verdade eu sou responsável. Não haverá a igreja melhor do que os seus membros. Não haverá a igreja mais santa do que a vida dos seus crentes. Nós formamos a comunidade que se chama Igreja de Cristo. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Nós como cristãos temos esse compromisso. Cristo mora aqui. Lembra que a história eu contava no sermão algumas vezes? O pastor chegou na primeira vez na casa de um crente, o marido não estava em casa, estava só a mulher. Ele chegou e disse, depois bateu um papo com a mulher, conheceu e disse: seu marido não está presente, mas eu vou sair, mas Cristo mora aqui? Ela parou um pouco e disse: nós somos crentes. Não perguntei isso.
perguntei se Cristo mora aqui. Não, nós vamos da igreja, são alunos qualificados, são membros da igreja. Eu perguntei isso, eu perguntei se Cristo mora aqui na sua casa. O fim que foi perguntando assim, ela foi tentando responder e ele foi embora. E quando o marido chegou e disse: olha, o pastor visitou nós hoje, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Cristo mora aqui ou não? Então, boa pergunta fazer nós todos aqui que temos uma casa. Cristo mora na sua casa ou não? Nós temos condição para fazer isso, não é isso? Lembra aqueles homens, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles andaram com Jesus uma grande distância, sem saber que era ele. Eu fico pensando o seguinte, cara: Jesus não mudou a fisionomia. Ele está com a mesma fisionomia de encarnado, né? E o Jesus encarnado, ele não era o Jesus real do céu, ele estava encarnado, ele estava vendo um corpo nosso. O único que viu Jesus transformado foi João, quando lá na história do Apocalipse, ele viu o céu, e o Jesus encantado, o homem, o Jesus brilhando como luz, o roupa resplandecente, os olhos como de fogo, aquele Jesus. Aqui na terra ele estava, era aquela expressão meio feia, travestido de ser humano. Mas não é o Jesus que está no céu, não é o Jesus que vai buscar a sua igreja um dia. Aquele é diferente. Mas aquele dia os discípulos lá na cidade de Emaús, Jesus estava com o mesmo corpo. Ele tinha ressuscitado o mesmo corpo que os discípulos conheciam. Eles não conheceram Jesus. Mas há uma coisa interessante que fala no capítulo 24 de Lucas, versículo 32, diz: depois que Jesus revelou e reconheceram que era Jesus, chamou em casa, foi comer, à mesa, e Jesus começou a orar, viu que era ele, desapareceu, eles disseram para o outro o seguinte: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sentiram que algo diferente aconteceu com eles. E enquanto eles estavam com Jesus, embora não o reconhecessem, eles sentiram que alguma coisa era importante naquela caminhada. Só descobriu depois, quando era Jesus que estava com ele. Quando Jesus está conosco, quando Deus caminha conosco, a nossa vida tem outro sentido. Os nossos problemas têm outro sentido. Nossas vitórias têm outro sentido. Nosso propósito para com Deus na igreja tem outro sentido. Quando Deus caminha conosco. Mas, outra pergunta final: quais as condições que Deus exige para que Ele esteja conosco? A primeira pergunta foi: o Senhor está conosco? A segunda: faz diferença Ele estar conosco? E a outra pergunta é esta: quais as condições para que Ele esteja conosco? A Bíblia diz lá no Salmo 145: perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que o buscam em verdade. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vós o buscar, vós o achareis, mas se vós o deixar, Ele também vos abandonará. Olha, esse versículo é um dos mais importantes nesse sentido. O Senhor está com vocês, nesse termo, enquanto vocês estiverem com Ele. O Senhor está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós o buscarmos, nós o acharemos, mas se nós o abandonarmos, Ele também nos abandonará. Um dia desse, a minha esposa recebeu um telefonema de uma pessoa da igreja, falando de uma pessoa da família que está muito decepcionada com a igreja, com Deus, porque parece que Deus a abandonou, parece que Deus não está cuidando mais dela, da família. Eu não vejo essa pessoa na igreja há tempo. Eu queria estar no telefone e dizer o seguinte: o que ela fez para Deus nesse período? Ela está reclamando que Deus abandonou, que quer, que Deus amar, falando mal de Deus, que Deus abandonou, porque Deus abandonou. E por que ela abandonou Deus? Disse que quando alguém, há poucos anos atrás, um marinheiro aí, um italiano, foi condenado por causa disso, né? Porque ele saiu do navio antes das pessoas saírem. Um navio está afundando, diz a história que é assim, que a lei é essa: o último a sair tem que ser o comandante.
Depois que ele preparou tudo, os outros saíram, os botes, ou então alguma coisa que chegou a cabine, vai tentando, não tem mais jeito, ele sai. Diz que aquele capitão lá do navio foi condenado, aquele italiano lá no navio, quando lá caiu fora, de lá ele ligou o que tinha que fazer com o navio, né? Ele foi condenado por causa disso. Então, o mundo inteiro, e todo isso viu isso. Há pouco tempo rebocaram aquele navio lá. A nossa vida com Deus também é assim. Deus não nos abandona, a não ser que nós o abandonemos. Como está a sua vida diante de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia fala do rei Saul. O rei Saul, ele fez tanta coisa errada, né? Depois ele começou a buscar a Deus, e a Bíblia diz que Deus não o ouviu mais. Ele procurou todos os meios de conversar com Deus, sem que as maneiras de conversar com Deus, falar com Deus, ele não conseguiu mais falar com Deus. Deus o abandonou. E o que aconteceu com ele? Se matou. Ele queria matar Davi. Ele se matou. Porque a vida sem Deus não dá para viver, não. Não dá para viver, não. Então é interessante saber isso aí. Ele sofreu porque abandonou o Senhor. Eu lembro lá do Provérbio 29:1. Quem lembra aí? Provérbio 29:1. Aquele que muitas vezes repreendido e não aceita a repreensão, será um dia destruído sem que haja recuperação. Linguagem é essa aqui. Aquele que muitas vezes repreendido não aceita a repreensão, será um dia abatido sem que haja salvação para ele. É o caso do rei Saul. Mas encontramos também um Enoque, que andou com Deus e Deus o salvou, não passou pela morte. Os apóstolos, homens simples, foram chamados para estar com o Senhor. Muitas vezes a gente percebe, esquece a expressão. Eu gosto de chamar atenção para isso aqui. A Bíblia diz lá em Marcos 3:13 em diante, diz que Jesus chamou-os para estarem com Ele, depois os enviou a pregar. Primeiro, Jesus chamou para que eles viessem com Ele, recebessem a orientação dEle, receber seu Espírito, receber sua ajuda. Depois eles estão capacitados para evangelizar. Então a Bíblia não deixa isso sem falar, não. E Jesus reuniu os seus discípulos, escolheu 12 para estarem com Ele, e depois os enviou a pregar. Esses homens revolucionaram o mundo, homens simples, indoutos, algum deles, revolucionaram o mundo com a pregação do Evangelho, porque receberam a promessa do Senhor: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, voltando lá o texto lá de Êxodo capítulo 17, versículo 1 e 2, nós encontramos uma coisa aqui, essa expressão dos cristãos: está o Senhor no nosso meio ou não? Nós fizemos pergunta: quando é que o Senhor está conosco? Nós vimos isso. Quando é que o Senhor está conosco? Segundo, qual a diferença de estar conosco? Faz diferença? E a outra pergunta que nós fizemos foi essa: quais condições que Deus estabelece para estar com Ele? Que Deus possa nos abençoar. Nós só seremos felizes, vitoriosos e abençoados se nós estivermos com o Senhor cada dia. Isso tem um preço muito grande. Renunciar cada coisa, tomar cada dia a nossa cruz pesada, difícil, dá vontade de cortar alguma hora e jogar fora. Mas o Senhor nos sustenta assim. Afinal de ser outro dia, do sermão, domingo à noite. Todos os nossos problemas enfrentamos hoje. O país vê que está. A vida financeira como vai, a dificuldade que temos, enfermidade e tudo. São dias difíceis. Mas Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a nossa única esperança. Está com Ele? Todas as demais coisas são vencidas, suportadas no tempo certo.
nós estaremos. Vamos cantar então o hino final aqui, 111, que eu escolhi aqui conforme a mensagem, para encerrar a nossa reunião. Já estamos com uma hora de culto, eu achei que era meia hora só. Tá certo? O hino 111 surgiu lá. Vamos ficar de pé para cantar, para abrir o diafragma bonitinho. Nós somos aqui 2, 4, 6, 8, 9. Teve que cantar para 18 pelo menos. Comigo estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Socorro tenho e vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, Divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os santos vão ressuscitar. No reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Amém. Nosso Pai bendito, damos-te graça para um momento de culto em que lemos a Tua Palavra, estudamos a Tua Palavra, e nós manifestamos a nossa alegria de estar na Tua presença, a alegria de estar na presença dos irmãos, em comunhão fraterna. Somos uma família, somos irmãos em Cristo Jesus, e nós temos um compromisso como irmãos, como família, Senhor, de ser reconhecida nesse mundo como sal da terra e como luz do mundo. Então resplandecer perante o mundo a luz do Evangelho, para que o mundo conheça a Ti como seu Salvador. Abençoa a todos nós, abençoe cada um, leva cada um para a sua casa, nos dê a Tua proteção, a Tua companhia, a Tua destra, a Tua assistência, para que em tudo sejam abençoados. Abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar, Senhor. Desperta a Tua igreja para o serviço do Senhor. Abençoa o reino Maurício, os seus pastores, os seus auxiliares, a liderança da igreja, os projetos da igreja, os planos da igreja, as pessoas da igreja enfermas, que Tu esteja curando, restabelecendo. Tu sabes os problemas de muitos irmãos, o caso da Maria lá com a Lana, Senhor Deus, o caso da Ana Clara e outras pessoas enfermas que aqui foram pedidos, Senhor, as necessidades do Teu povo. Olha, Senhor, para as nossas necessidades. Toma conta da nossa vida. Leva nossa casa agora em paz, sem nenhum mal nos acontecer, nos livrando de ladrões, de perigo na rua, Senhor, no trânsito, e cheguemos em casa, temos uma noite abençoada e protegida por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora sentar, obrigado. 300 tiradores, quantos livros? 300 tiradores. Quantos membros estão fazendo?